Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, Pique-esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulha de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Pique Esconde, um podcast para quem tem criança e gosta de criança, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Laco Moreno. E no último episódio deste ano de 2021, não poderíamos deixar de fazer uma retrospectiva com os nossos melhores momentos. Afinal, se melhorar, melhor ainda. Solta o play, Cruzebeck! Pique-esconde não fica de fora, ainda mais falando de esportes. E hoje vocês vão aprender um pouquinho mais. Nós queremos ajudar vocês e todo mundo como que a gente acompanha as Olimpíadas. Como é que a gente faz isso, Zé? Tem um jeito que pode ajudar? Ah, eu acho que tem. Mas a pergunta é que não quer calar, né? As Olimpíadas, faz o que com as Olimpíadas? Elas é só o pessoal competindo? Para que servem as Olimpíadas, professor Diego? As Olimpíadas servem para a gente poder assistir nas férias. É isso, né? Ah, muito bom! Não, peraí, desculpa, é uma brincadeira. Os Jogos Olímpicos, eles têm origem lá na Grécia Antiga, muito tempo atrás, e tem muita coisa atrás disso, muitas histórias em comemoração aos deuses. Se chama Jogos Olímpicos porque Olimpo é o lugar onde ficavam os deuses da Grécia Antiga, Zeus, Hermes, Atenas e tantos outros, que fica para um outro episódio, porque a gente tem muita coisa para falar aqui. Então, os jogos começaram lá. Tem até algumas pessoas que diziam, Zé, que começou com Hércules nos 12 trabalhos dele. Mas são histórias. O mais importante é a gente saber que os jogos são sempre disputas saudáveis entre vários atletas. Hoje em dia, os melhores de cada país representam o seu país numa competição de várias e várias modalidades esportivas, e onde aqueles que são o melhor de todos das Olimpíadas ganham uma medalha de ouro, o segundo colocado ganha uma medalha de prata, e o terceiro colocado ganha uma medalha de bronze. Então, o que isso tem a ver? É a maior competição esportiva do mundo. Of the world! E é legal. E por falar em medalhas, papai e mamãe, se você tem um pequenininho ou uma pequenininha, eu tenho certeza que eles já perguntaram para vocês: papai, por que o número 1 ali está embaixo, se aquele tem número 2 que é maior que está em cima? Como é que funciona isso? A gente vai explicar para vocês direitinho como explicar um quadro de medalhas para os seus filhos. Olha que bacana. Certo, professor Diego? Então, vamos lá. Como que a gente vê as medalhas? Então, a medalha de ouro é para o primeiro colocado. Então, ela vale muito mais que as outras. A medalha de prata é para o segundo colocado. E ela fica no meio. E a medalha de bronze é para o terceiro colocado, que ela fica em terceiro lugar, claro. Então, você vê assim, eu vou dar um exemplo de que nós estamos gravando esse episódio hoje, dia 24 de julho. Então, no dia de hoje, o quadro de medalhas está assim. A China está em primeiro lugar com 3 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze. A Itália está em segundo lugar, com 1 medalha de ouro e 1 medalha de prata. E o Japão está em terceiro lugar, com 1 medalha de ouro e 1 medalha de prata. Ou seja, a Itália e o Japão estão empatados em segundo lugar, pois eles têm os dois 1 medalha de ouro e 1 de prata. No total, 2 medalhas. Agora, a China, ela tem 4 medalhas, são 2 a mais. Mas fala, tudo bem, só que ela tem 3 medalhas de ouro. Ela tem 3. Então, ela é primeiro colocado. O Brasil, por enquanto, não ganhou nenhuma medalha. Então, ele não tem, a gente fala ranking, ele não aparece no ranking de medalhas. Está lá a bandeirinha do país, tudo zeradinho, mas logo, e se vocês estiverem ouvindo esse episódio, quem sabe a gente já não ganhou alguma medalha, hein, Zé? Sim, afinal, hoje temos algumas modalidades que o Brasil, sim, como sempre, tem potencial para ganhar muitas medalhas, certo, professor Diego? Gostei da explicação, muito bacana, porque as pessoas podem falar assim: poxa, mas ele tem muito mais medalhas e por que ele não está em primeiro? É justamente por isso,
pela ordem de medalhas, quantidade das medalhas de ouro. É essa que está valendo a contagem do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Ah, eu acho que a gente pode fazer uma outra coisa. Porque vocês vão falar assim, mas como é que eles sabem o que está passando, o que não está passando, que dia que ele dia? Legal, a gente vai Então, mostrar a ferramenta. sabe onde a gente usa uma ferramenta que quase ninguém deve conhecer, que chama Google. Quando você vai lá no Google, é uma coisa nova que está no mercado, mas quando você vai lá no Google, você vai colocar lá, Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Aí vai aparecer essa telinha que o Zé vai colocar aqui embaixo. E lá nessa telinha que vocês vão colocar, vocês vão poder ver o seguinte. Lá você tem programação e resultados. Você vai enxergar que tem uma abazinha escrito dia. Quando você clica no dia, você consegue saber tudo o que vai acontecer naquele dia. Do lado, você tem assim, todas as equipes. Você pode clicar lá e escrever, e clicar no Brasil. Aí você vai saber tudo que o Brasil está participando. Na aba do lado tem uma muito legal, que fala todos os esportes. Então você consegue saber tudo o que está acontecendo a cada dia de todas as modalidades olímpicas. E no final você tem todas as etapas, que é o quê? Se está na fase eliminatória, se está valendo medalha, se são jogos finais, enfim. Então a gente vai sempre nos guiar para gravar o Pique-Esconde nessa tabelinha aqui do Google, dos Jogos Olímpicos do Tóquio de 2020, o quadro de medalhas atualizado e as competições que vão acontecer. Então vamos lá, vamos juntos, Zé. Ele vai clicar ali, ó, Jogos Olímpicos Tóquio. Então ele vai entrar na visão geral, para poder ver o que está acontecendo. Ah, vamos lá, visão geral. A visão geral quer dizer que a gente vai lá um todo, tem vídeos dos esportes, quadro da medalha, vão ver o rostinho do pessoal fazendo careta quando faz uma pirueta, né, que é uma sacanagem, que ele está fazendo uma força lascada girando no ar. Enfim. E aí? Olha que bacana. Olha o... Ah, deixa eu tirar aqui. A gente daqui, ó, para vocês perceberem que bonitinho o quadro de medalhas. Olha o quadro de medalhas aqui que o professor Diego estava comentando, ó. Muito bem. Vamos lá, Zé, então, programação e resultados. Clica lá em programação e resultados, na barrinha azul do lado direito. Aí, quando o Zé clica ali, olha só o que vai aparecer. Tan, 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 tan. Olha lá, outra barrinha lá embaixo. Agora ele vai clicar no dia 4, igual vocês vão clicar no dia 4, com o botão esquerdo do mouse, aplicar, tadã, e aí depois ele vai clicar em todas as equipes e vai clicar no Brasil. Ele vai clicar, como vocês estão vendo, o mouse do Zé tá bom. Ele está clicando exatamente onde ele quer. E olha só, agora vamos falar um pouquinho. Então, a gente pode falar agora, Zé? Podemos, bora lá. Olha só, vamos ver lá, principais competições. Então você vê ali, vôlei. Para quem não sabe, o vôlei é um esporte que tem masculino e o feminino, o vôlei de quadra, tá bom? Então vocês vão ver que as equipes jogam 6 contra 6 e eles têm o objetivo de dar 3 toques na bola antes de passar para o outro lado da quadra. Cada vez que a bola bate no chão da quadra do adversário, é um ponto. O jogo ele é dividido em 3 sets. Quem faz 25 pontos e tem uma diferença de 2 pontos para o outro, por exemplo, ganhou de 25 a 22, 25 a 21, 25 a 23, ganha o set. Quem fizer 3 sets primeiro, ganha o jogo. Ou seja, um jogo de vôlei de quadra pode ter até 5 sets. E eu vou falar, hein? É emocionante ver o que a gente chama de tie break, que tem regras bem específicas, mas nós não vamos explicar as regras específicas de cada jogo, tá bom? A gente deixa para falar dos esportes específicos mais para frente. Assim como o vôlei de quadra, também você pode fazer aquele esqueminha das regras de 3, né? Então, 3 toques antes de passar a bola para o outro lado. A diferença é a quantidade de jogadores e, obviamente, a quantidade, o cenário que está acontecendo no jogo. Antes, na quadra, você jogava, obviamente, na quadra, e no vôlei de praia, você joga uma quadra montada na areia da praia, tá bom? E nessa areia da praia ficam 2 jogadores de cada lado, tá certo? Então fica muito mais emocionante, porque o jogo é muito mais dinâmico e rápido, e o set é um pouquinho mais curto. Em vez de ter 25 pontos, é apenas 21 pontos. Certo, professor?
Até porque jogando em duas pessoas tem que correr muito mais. E na areia fofa cansa muito correr. Mas é bem mais gostoso dar um peixinho. Então, hoje, nós vamos ajudar vocês a entender um pouquinho as Paralimpíadas para que vocês possam assistir com a mesma vibração que eu e o Zé, por exemplo, gostamos de assistir. As categorias, por exemplo, são muito diferentes, são muito semelhantes. O que acontece nessas categorias, nessas classificações? Eu vou até dar um passinho antes, Zé, porque a gente fez aquele vídeo no Instagram, mas para vocês que estão ouvindo agora, pensar assim, o que muda para Olimpíadas de Olimpíadas? Primeiro que a sigla, né, Para-Olimpíadas, vem de Paralympic Games, do inglês, que era uma junção de Olimpíadas e paraplegia. Então, essas categorias que o Zé fala, que vocês já vão entender, que são muito além de uma questão de um paraplégico competindo, tem mais lesões, outras categorias. E aí, na junção do nome, ficou essa. Aí você fala, mas não era Paralimpíadas? Sim, mas aí por uma questão de deixar tudo igual nas línguas, ficou Paralímpico. No Brasil, a questão correta, a fonema correta seria Paraolimpíadas. Porém, por uma questão comercial, porque Olimpíadas é um termo registrado, para não ficar Paralimpíadas, sem aquela briguinha, aquela coisa toda, então acabou ficando Paralimpíadas. Mas se falar Paralimpíadas, não está errado, está bem? Então, essa é a primeira coisa. Não muda por quê? Porque quem compete nas Paralimpíadas são pessoas com deficiências específicas. E, Zé, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que todos os tipos de deficientes participam das Paralimpíadas? Seria muito bom ter uma quantidade muito grande, mas não, nem todas. Que coisa, não? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram que nas Olimpíadas não tem surdos? E vocês acham que na Paralimpíadas tem surdos? Eu vou falar que eu achava que tinha, até o dia que eu descobri que não. Que eles têm umas Olimpíadas só deles. Se eu não me engano, é Surdo-Olimpíadas, alguma coisa assim. E aí uma das questões, claro, sempre tem a visão além do alcance, que a gente não vai ter nesse caso dos porquês não juntos, mas uma das questões é porque as questões de intérpretes numa Olimpíadas tradicional, por exemplo, seria um custo muito elevado, a questão da organização para que a comunicação não fosse prejudicada. Então, um dos motivos, e eu fiquei sabendo que as Olimpíadas dos Surdos são mais antigas ainda, né? Depois das Olimpíadas entram elas. Aí eu vou pedir desculpas de não conseguir ir tão a fundo nessa questão, porque é algo novo para mim entender isso. E aí, quando vocês forem assistir às Paralimpíadas, vocês verão o seguinte, que sempre vão ter números de 1 a 10, de 11 a 20, a 50, a 30, tem vários números, mas antes dos números tem uma letra. Toda vez que vocês virem uma letra, ela vai ser sempre referente à língua inglesa, tá bom? Então, por exemplo, no atletismo, que a gente já estava falando, vocês têm a categoria. Quanto mais próximo do número 1, mais severa a lesão. Então, você vai ver lá, por exemplo, F1. O F no atletismo ele está relacionado à palavra field, que é campo. Aí você vai ver T2. O T está relacionado ao track, que é a pista. Então, quando você vira o T, quer dizer que são provas de pista. Quando você vira o F, são provas de campo, como o arremesso, por exemplo. Repita, por favor, o F. O F, por favor, como é que é? Field. Rapaz, que pronúncia bonita. A pronúncia está correta? Gostei. Oh, thanks. Pronúncia bonita, hein? Rapaz, field. Eu fiquei treinando aqui sozinho. Mas olha só, inclusive, quando nós falarmos algo que precisa ser corrigido, por favor, vai ser ótimo vocês falarem, olha, Diego, Zé, essa palavra ela pronuncia assim, ela escreve assim, nós vamos adorar, inclusive falaremos aqui ao vivo, porque errar é importante, é extremamente importante, porque nos ajuda a crescer e aqueles que nos escutam também. Mas voltando às categorias, né, Zé? Então, atletismo é isso. Mas vocês vão ver isso na natação, vocês vão ver isso em outras modalidades também. E não é algo tão simples, é muito extenso. E não daria para nós falarmos agora, é só para vocês entenderem. Letra, número
referente a um tipo de lesão e para cada um deles vai envolver se ele tem auxílio no movimento, se ele tem alguém que compete junto, como, por exemplo, a corrida de deficientes visuais, o atleta corre com praticamente outro atleta junto, que é o que guia ele, e nós temos Zé, Terezinha Guilhermina, nossa excelentíssima atleta, corredora, maravilhosa. Ela tem. E outros casos, como por exemplo, como é que o ciclismo? Ciclismo tem aqui, vocês já viram aquele pessoal que faz o movimento de pedalar com as mãos, né? O handbike, se eu não me engano a sigla é H1, alguma coisa assim. E aí você tem outros, mas você tem o ciclismo de deficiente visual, onde é uma bicicleta de 2 lugares. Na frente a pessoa enxerga e o atleta de trás não. Então quando vocês virem isso, o da frente está enxergando, ainda bem, né? Se fosse ao contrário, ia ser meio difícil. A durar 5 metros a prova. Não, estou brincando, gente. Foi só uma brincadeira aqui. Mas a ideia é vocês sempre que vocês virem. Por que esse pode ter ajuda e o outro não? Porque eles estão em categorias diferentes e naquela categoria é permitido ter auxílio da pessoa. Professor Diego, nós sabemos que temos muitos esportes, muitas modalidades nas Paralimpíadas, né? Mas existem algumas modalidades que foram criadas exclusivamente para esses Jogos. Você poderia nos discorrer sobre esse assunto? Olha, pelo que eu estudei, são 2 modalidades que são exclusivas das Paralimpíadas. O Zé vai poder falar de uma que ele, para quem não sabe, manja muito e ele que vai falar. Mas são 2. Uma é a bocha, que é aquela modalidade onde você tem que fazer com que uma bola chegue próximo da outra, tire a do oponente do centro, enfim, para que você faça mais pontos. Só que a forma como a bocha é jogada nas Paralimpíadas ela é diferente da tradicional. Então vale a pena assistir, porque o Brasil tem uma equipe de bocha muito bacana. E a segunda modalidade é o goalball, que inclusive eu dei hoje na minha aula, que eu estou trabalhando nas Paralimpíadas na escola, fazendo as crianças vivenciarem. Então hoje eu fiz elas experimentarem, não terem o recurso visual, já num conceito parecido do goalball, que o Zé vai explicar para vocês, e o Zé vai poder explicar agora. Zé, por que goalball? Vamos lá, o goalball é uma das 2 modalidades que foram criadas especificamente para a Paralimpíada. Foi criada há algum tempo atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para abrigar os ex-soldados que perderam a visão ou parcialmente a visão, né? Como que joga o goalball? O goalball é bem simples de ser jogado. São 3 jogadores de um time contra 3 jogadores do outro time. Eles ficam dispostos na frente de um gol com 1,30 m por 9 metros, 1,30 m de altura por 9 metros de largura, e eles têm que arremessar uma bola com guiso. Pega essa bola com guiso assim, ó, e arremessa no gol do adversário. Quando você faz o gol, o juiz apita lá para eles entenderem pelo som que foi um apito diferenciado, que foi o apito do gol. Simplesmente assim. E eles se orientam sempre pelo barulho da bola e, claro, pela disposição da trave que eles tocam no chão para entender exatamente qual a localização deles. É emocionante essa partida. Essa partida não, todos os jogos e todas as partidas do goalball são fantásticos. Zé, pode ter torcida num jogo de goalball? Pode ter torcida, porém temos um detalhe. As pessoas têm que ficar quietas, justamente por conta do barulho da bola, que eles precisam se localizar e se orientar durante o jogo. Então só é permitido para a galera, né, comemorar o gol. Fez o gol, comemora-se, e logo após a comemoração do gol, sempre tem um comando do juiz. O juiz sempre vai falar assim, ó, quiet, please, que é a referência, como o professor Diego falou em inglês, para as pessoas ficarem quietinhas, por favor, para que os jogadores possam se guiar. Né? E ele fala play, quiet, please, play. Aí o jogador que time está com a bola. Quiet, please! Play! Né? Como se fosse uma bola de boliche. É como se fosse, não é uma bola de boliche, porque é uma bola muito mais pesada. Já pensou? Joga uma bola de boliche, primeiro o atleta que bara a bola no peito, porque eles deitam no chão para defender.
Olha, vamos pedir substituição. Precisam de 47 atletas por jogo. A delegação vai com 1.000 atletas, sendo 900 do goalball, porque só sobram 9 no final. E por falar em substituição, cada time tem 6 atletas no total. Então são 3 jogadores titulares e 3 jogadores reservas, eles podendo reservar, fazendo a troca. E essa, ó, como vocês viram, então, assim, é muito emocionante. Então são 2 modalidades que vocês só poderão e só terão a oportunidade, aproveitando que serão televisionados, das Paralimpíadas, goalball e a bocha. Essa Lilica, para quem não conhece, ela que fala, quando a gente fala tchau, Lilica, é ela que fala tchau, Lilica. E hoje ela vai participar conosco de muitas atividades, muitas brincadeiras que a gente trouxe para você. E se você é papai, se você é mamãe, se você é professor, por que não trazer as crianças? Porque afinal... Oh, tudo bem? Beleza? Porque hoje é o sal da pipoca. Hoje é o dia que antecede o Dia das Crianças, porque amanhã é o Dia das Crianças. Amanhã é feriado. E é dia das crianças. Isso, e como amanhã é feriado Dia das Crianças, a gente vai fazer algumas brincadeiras e atividades para as crianças. Ok, Lilica? Ok. Vamos começar a nossa brincadeira? Vamos. A primeira brincadeira que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse joguinho aqui. Ah, mas você tem que explicar qual o nome desse joguinho. A gente vai fazer Como é esse jogo que tem essas bolinhas de metal? Ih, não dá pra ver não, Lilica. Ó, você tem que jogar um pouquinho mais pra sua frente, assim. Ó. Tcharam. Aí, Tá agora vendo sim. esse joguinho aqui? Você tem que ter com isso. Vai ter isso. Uhum. Isso. Ah, e o que mais? Isso. Isso. Pra encaixar nesses buraquinhos aqui. Ah, E esse jogo chama Cai Não Cai. cai não cai? Sim. Ah, então a gente tem que fazer a base assim. Pra quem não conhece, esse é um jogo, um dos clássicos. Se é 4 com 3 ou 1 com 2, eu vou ser o 1 e o papai vai ser o 4. Isso, esse, para quem não conhece esse jogo Cai Não Cai, é um dos clássicos dos anos 80 ou dos anos 90. Se você nasceu nessa época, você já deve ter ouvido falar. Tá? É muito simples. A gente vai colocar as varetinhas por aqui e as bolinhas... Só tem 2 cores, amarelo e vermelho. É isso aí. A gente vai colocar as bolinhas em cima das varetas que vão estar cruzadas. E a gente, cada um de uma vez, vai puxar essas varetinhas. E se cair no seu número, se cair muito, você vai perder. Se cair menos, você vai ganhar. É isso aí. Ganha quem desce menos as bolinhas, quem consegue 2. derrubar menos as bolas, certo? Sim. Aí vocês decidem quem vai começar. Se vai começar o papai, se vai começar a mamãe, se vai começar o filhinho, se vai começar a filhinha. Comece você. Ah, a gente pode fazer o Joaquim Pô. Já brincaram de pedra, papel, tesoura? Eu já brinquei várias vezes. O Joaquim Pô ou pedra, papel, tesoura é assim, ó. Joaquim. Não, vou fazer pedra, papel, tesoura. Beleza, pedra, papel, tesoura. A pedra ganha da tesoura. Coloca a tesoura. Assim. O papel ganha da pedra. Ah, beleza? E a tesoura ganha do papel. Beleza? Então vocês podem fazer, ó. Joaquim. Não, É pedra, papel, tesoura. É porque o Joaquim Pô é a mesma brincadeira, tá bom? Tá. Então, vai. Pedra, papel, tesoura. Ganhou. Melhor de 3, hein? Pedra, papel, tesoura. Ganhou 2. Me lasquei. Agora vai. Puxa, você começa puxando. Cada um vai puxar uma varetinha. Beleza? Puxou a varetinha. Agora eu vou puxar a outra varetinha. Vai, Lica. Vamos puxando, vamos puxando, vamos puxando. Caiu. Olha só, galera, acabou o jogo. E a gente vai fazer outro jogo. Não, calma aí. Deixa eu explicar pro pessoal. Agora a gente não vai fazer esse jogo. Por quê?
Porque assim, nem todo mundo tem esse jogo em casa, Lilica. Então, o que, que a gente pode fazer se as pessoas não têm esse jogo? Que outra atividade que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse baralho. Ah! Esse daqui. Pra quem não conhece esse jogo aí, esqueci o nome. É baralho. É um jogo de baralho. São várias cartas que a gente chama de baralho. Gente, tem a rainha, a dama, o rei e o valete. Muito bem. Mas os valetes, eles são... A dama é a mesma que a rainha, tá bom? É verdade. Ó. Mas a dama, ela tem as coisas listrados. Listrados? O que listrados? Listrados é quando tem o cisquinho. Ah, tem os risquinhos. Esses são os valetes. Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal uma coisa muito importante. Esses são os valetes, gente. Tá vendo que os valetes são Segura assim, ó. Segura assim, ó. diferentes? Ó. Eles são diferentes. Olha só, uma coisa muito importante. Deixa eu chegar. Licença rapidinho, papai. Ó, uma coisa muito importante aqui, ó, no jogo do baralho. Tá vendo que tem 4 desenhos aqui, ó? Beleza? São 4 desenhos, 4 figuras. Essas figuras no baralho a gente chama de naipes, tá bom? E cada naipe tem um nome. Esse primeiro aqui, ó, que vocês estão vendo. Opa, esse aqui? Esse aqui? Esse, Não, esse aqui é ouros. ouros. Esse aqui, ó, que é um coraçãozinho com uma perninha, a gente chama de espadas. Espadas. E esse aqui, Lilica, você lembra? O coraçãozinho, copas. Copas. E esse aqui, Esse aqui é o pau, tá, gente? paus. Então, Nem todos pretos são só paus. tem o que são espadas, né? Tem 2 cartas pretas. E quantas vermelhas? 2. Isso. Então tem 4 cartas de cada símbolo. Ah, parabéns, é isso aí, tá sabendo contar direitinho. Beleza? Então, como é que vocês podem jogar? Mas, gente, Posso sabia explicar? que 2 mais 2 dá 4. E 4 mais 4? 4 mais 4 dá 8. 10 Foi. mais 10 dá 20. E 8 mais 8? 8 mais 8 dá 16. Ó, parabéns! Ó, como é que a gente pode jogar baralhinho? O baralho, vocês podem... Tem vários jogos, diversos jogos. Aí, às vezes, a gente fica tão perdido de tantos jogos que a gente tem. O que a gente faz? A gente mistura as cartinhas. Todas diferentes. Não, a gente só vai fazer só vai dar um exemplo só. Oxe, mas eu não vou jogar isso aí, não? Oi? Vou jogar, não? Você quer jogar um pouquinho? Queria? Então tá bom. Ó, a gente vai jogar um pouquinho. Qual que é o jogo que eu fiz com a Lívia, tá? Para não ficar uma coisa muito difícil, o que a gente faz? A gente mistura todas as cartas e deixa um montinho. E vai virar essa carta de cima. E cada um vai ter 4 cartinhas. Se a carta que você tiver for do mesmo naipe e a gente tiver uma carta com um número maior, ganha de pegar todas as cartas daquele que tiver com uma carta maior. Beleza? Então, como que a gente vai fazer? Vamos primeiro misturar todas as cartas. Pega o seu baralho aí com o papai e com a mamãe, tenta jogar com eles, ó, vai misturando tudo bonitinho. Pega lá as cartinhas, pega lá que a gente vai misturar. Beleza? Então, depois que vocês misturaram bastante, o que vai fazer? Vai dar 4 cartinhas pro filhinho e para a filhinha, 4 cartinhas para o papai. Se vocês fizerem que nem a gente, pode fazer. Aí vira a última cartinha do monte, assim, ó. Olha só. É um valete, que é o J, a gente chama de valete de copas. Olha só, temos um comentário aqui, nosso primeiro comentário, que batuta! Vamos colocar esse comentário aqui, ó. Exibir, ó. Viva, muito legal esse programa, Maria Zezé. Eu acho que é a vovó. Oba, vovó, você se inscreveu no canal Vovó Zezé. Uhul! Tia Kekel também, ó. Olha só. Tia Kekel também. Aê, jogo com cartinhas. Manda um beijinho pra Kekel. Pra quem não conhece, a minha família que mora lá em Juiz de Fora é a vovó Zezé, que acabou de se inscrever no nosso canal. Então, não, o valete é aqui, ó. É o valete que eu tava mostrando pro povo. Ou era seu agora? Ah, agora eu já misturei. Eita, Era meu. Era seu? Então, peraí, como eu já vi a carta, a gente não pode... Olha, o papai se enrolou, né? Calma aí. Então, vamos lá.
Vamos misturar tudo de novo aqui. Mistura aqui, o papai acabou vendo sua carta, não pode. Para E lá. aí, gente, pra quem não conhece, a minha família é de Juiz de Fora. A minha família Eu de acho que a Juiz de família é do Fora- Rio, mas eles moram lá, né? É diferente, né? É, porque eles mudaram pra Juiz de Fora. Uhum. Agora deixa a família de fora dessa conversa e eu quero ver se você vai ganhar esse jogo. 1, 2, 3, 4 cartinhas para você. 1, 2, 3, 4 cartinhas para mim. E agora, olha só que legal. Olha o número que apareceu. 3 de copas. Olha que beleza. Então, o coraçãozinho é o símbolo de copas. Não deixa eu ver sua carta. Segura aí, tá bom? Então, a gente vai virar cada um. Vai ver. Se ela tiver alguma cartinha com esse símbolo aqui, ó, de copas, ela vai mostrar a cartinha dela. E eu também vou mostrar se eu tiver. Aquele que tiver a cartinha maior, pega todas as cartas. É isso que a gente está fazendo. Se vocês falarem assim, Zé, mas essa não é regra oficial do baralho. Não, não é regra oficial do baralho, mas estamos fazendo o nosso jogo para se divertir e principalmente ter o conhecimento dos naipes. Beleza? Aqui são as imagens das cartinhas. Lilica, tá preparada? Beleza? Deixa para cá para não ver as suas cartinhas. Você tem alguma carta com esse símbolo aqui do 3 de copas? Não. Você não tem? Aham, eu tenho. Eu tenho uma dama e um 4. Beleza? Fechou? Tranquilo? Aí eu vou juntar o 3 de copas. Zé, você está juntando as duas? Sim, sim, sim. Porque essa é a nossa brincadeira. Vocês podem juntar com uma só, apresentar uma carta só, não tem problema. Tá bom? Vou virar outra carta do monte. Olha que legal, a tia Cecília também está aqui. Olha que bacana. Oi, tia Cecília! Você está assistindo esse Pix Conte maravilhoso e papo. Isso, é isso aí. Vamos que vamos. Olha lá, próxima carta que a gente virou. A minha mãe, ela se inscreveu no canal. Olha só, a mamãe se inscreveu. Vamos ver o que tem aqui, ó. Minha mãe. Ela falou, ó, vai ter surpresa para os dois, hein? Será que é de comer? Eu acho que é de comer. Se for surpresa para nós, que a gente gosta de comer. A gente come. A gente come lá, não. A gente gosta de comer, diferente. É. Você tem cartinhas com esse naipe que agora virou 3 de ouros, tá vendo? Eu tenho. Se você tiver, você mostra. Não deixa eu ver suas cartinhas, cuidado. Tem 2 aí? Desce 2 cartinhas, vai lá. Eu tenho 3. Tem 3 já? Pode descer. Aqui, ó, põe aqui. Isso. Aí você já ganhou essas 3. Calma aí, essa de baixo não. Já junta aí, fica no seu montinho. Depois, no final do jogo, a gente vai contar quantos montinhos a gente fez. Aí vai ganhar aquele que fez mais montinhos, tá bom? Vamos lá, preparado? Vamos virar as de ouros. Foi. Tem mais gente comentando aí, olha só que legal. Começa com A. O Antônio está em Itatiba. Olha que beleza. Mané! Uhul! Tio Mané, tio Mané, tio Mané. Vamos ver quem escreveu. Ó, vovô Maurício, parabéns, Lívia, minha linda. Uhul! Ai, obrigada, vovô. Você que está curtindo esse Pix Conte. Pede pro pessoal, todo mundo, clicar no curtir aí para recomendar o nosso vídeo. Você coloca no curte, aí vai ter no sininho. Aí você clica e manda um recado. Ah, que show! Agradece a mamãe, porque é a mamãe que tá compartilhando com todo mundo também. Ai, obrigada, mamãe. Ó, então a gente virou agora um as de ouros, tá bom, Lilica? Você tem um as de ouros aí? Ou quer dizer, você tem uma carta de ouros? Não? Se a pessoa não tiver a carta, o que a gente faz? A gente coloca ela de volta no montinho, lá embaixo, e vira a outra primeira. Virei agora 8 de copas. Tem copas, Lilica? Eu também não tenho. E a gente vai virando até chegar uma carta que tem o naipe dela ou o meu naipe. Por exemplo, 2 de espadas. Você tem espadas? Tem não? Eu tenho, ó, um 9 de espadas. Então eu vou juntar. Tenho mais um montinho. Prepara, Lilica. 5 de paus, Lilica, se você tem? Tenho paus. 3 de paus. Uhul! Que beleza! Eu também tenho. Eu tenho a carta número 8. Qual que é a maior? 5? 8. Então... Beleza? Esse é o joguinho que a gente faz. Um baralho vocês podem fazer, é bem simplesinho. E agora, quem ganhou o jogo? Aquele que tiver,
Ó, mais montinhos. Eu tava com 3. Tava com 3, ó. E ela ficou com um montinho. Então, nesse jogo eu ganhei. Que é sobre como escolher uma escola para uma criança. Mas não é a escola do ensino infantil. Nós vamos passar para a etapa posterior, aquela etapa do e agora? Meu filho vai para uma escola que precisa escrever, ele já tem que escrever quando é criança. Ai, como é que eu vou? A escola tem que ter parquinho, tem que ter árvore, a escola tem que ter segurança. O que tem que ter na escola? Como é que eu sei que o professor é bom? E outras coisas mais. E quem vai bater um papo com a gente hoje é nada mais, nada menos. Quem? Ah, agora que nós vamos aparecer aqui que não tem erro. Quem apresente para nós? Não, ela que se apresente, como todos os outros nossos grandes convidados. Eu só vou apresentar porque o Zé não conhecia ela. Enfim. Mas a Marina vai se apresentar para vocês, para bater esse papo conosco hoje. Show de bola. Marina, o microfone é seu. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Marina Vous. Eu trabalho em escolas há mais de 15 anos, atualmente como coordenação pedagógica, e já faz um bom tempo, mas sou professora sempre, serei uma vez professor, para sempre professor, né? E é isso, então sigamos aí nessa jornada escolar. É um prazer, obrigada pelo convite, Diego, Zé, muito bom estar aqui para conversar com vocês. E o melhor, a Marina Vous é a Marina Calil, são as mesmas pessoas aqui. Como que eu fiz o post, sou eu que faço as artes, eu coloquei o nome Calil, mas é Vous, é a mesma pessoa, não são irmãs gêmeas, só tem uma, e eu não posso falar muita coisa, porque ela é minha coordenadora. Eu sou um subordinado dela, então eu tenho que tomar muito cuidado. Brincadeira. Na verdade, uma das coisas que a gente não acredita é nessa hierarquia, somos todos professores e é isso aí, assim tem que ser. Não, e o melhor tanto vocês vão ver que é interessante, porque nós atuamos dentro da mesma instituição, a Marina tem uma experiência fora da escola que nós trabalhamos juntos, de São Paulo, então muitos dos nossos ouvintes são da região de São Paulo e não do Guarujá, mas independente do local que você esteja, a busca por uma escola, todos os pais passam. Então, nós três aqui que estamos conversando com vocês, temos crianças e o Zé vai passar agora por essa fase. Eu e a Marina passamos por essa fase. Então, a gente entende muito bem, além da experiência pedagógica, como pais e agora? Onde é que vai? Custo-benefício, para onde eu vou? Minha Nossa Senhora. E nós vamos partilhar essa experiência. Filosofia da escola. Meu Deus, é uma escola montessoriana. Uma escola que Jacques Piaget. Mas o que eu quero? E tudo mais. São dúvidas que ficam assombrando. Meu Deus, será que estimula a autonomia? Será que não estimula? Como é que vai ser? Isso meu Deus do céu, é o X da questão para todos os pais. Eu acho que é uma dúvida minha. Eu acho que é uma das principais dúvidas. Eu preciso focar no tipo de aprendizado que a escola proporciona, eu preciso focar nos valores que nós pais queremos passar para as crianças. Qual que é o nosso balanço? Em tudo isso, eu acho, Zé. Na verdade, eu sempre converso com as famílias que vão lá conhecer a escola, né? E, enfim, nessa escola, na outra escola em que eu já trabalhei, parece, não sei se para alguém parece, na verdade, mas é uma decisão mais complicada, mesmo ela parecendo complicada, né? Ela é um pouquinho mais do que a gente imagina. Na verdade, não sei se complicada é a palavra, mas é uma escolha de muita responsabilidade, né? Porque as crianças passam muito tempo dentro da escola, né? Aquelas que ficam meio período já é um tempo bem grande, né? Semanal. Para quem fica mais ainda, né? Completa esse currículo, crianças que passam ali um período integral dentro da escola, ou semi-integral, você está escolhendo não só o método, né, a filosofia, mas você está escolhendo as pessoas com as quais o seu filho vai conviver, sua filha vai conviver. E isso é muito importante, né, porque se a gente não tiver muito alinhadinho, escola e família, falando a mesma língua, trazendo os mesmos valores, os mesmos princípios, a gente tem um problema com certeza com essa criança, né, porque eles ouvem uma coisa em casa, eles ouvem uma coisa na escola,
e essa brecha que a gente vai deixando vai sendo muito ruim para eles, né? Esse discurso truncado. Então, a primeira coisa, com certeza, é a família entender a responsabilidade dessa escolha e que envolve muitos fatores, né? Muitos fatores, alguns objetivos e alguns subjetivos. E que a gente tem que estar atento a tudo isso e ter muita clareza dessa escolha, porque é nessa comunidade, né, que essa criança vai crescer. Então, eu sempre tenho brincado, acho que na pandemia, principalmente, tem aparecido muito aquele provérbio da aldeia, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Eu acho que quando eles vão crescendo, é preciso aí, falando já de pré-adolescência, adolescência, acho que é preciso umas 3 aldeias, 4 aldeias, né, inteiras, para a gente conseguir colocar aí as crianças no caminho que a gente quer, ensinar a fazer boas escolhas. Então, tem muitas coisas que envolvem e é uma responsabilidade muito grande mesmo essa escolha da escola. Ufa, pensei que estava... Sei que essa dúvida era só minha. Ainda bem. Professor Diego, mande lá sua pergunta batuta. Eu vejo, quando a gente vai procurar escola, uma coisa que a gente considera muito é, por exemplo, assim, puxa, eu gosto muito, vou dar um exemplo, o Miguel estudou em escola tradicional, uma escola que é conhecida como salesiano. O Miguel estudou isso na fase maternal, ensino infantil. Estudou em outra escola mais tradicional, e depois ele estudou numa escola Waldorf, que, para quem não conhece, é uma pedagogia que é muito interessante, explora de uma forma diferenciada de uma escola tradicional. E a gente tinha um medo assim, falou, puxa, na escola Waldorf era sensacional, mas não se trabalhava a alfabetização. E será que o Miguel vai entrar na escola e vai ter dificuldade em alfabetizar? Porque a preocupação dos pais, quando sai do ensino infantil para o fundamental, na nossa cabeça é o quê? Escrever e ler, né? Como se fosse só isso. Mas se a gente tirar um pouquinho o que vai além do escrever e ler, então a dúvida é assim, eu tenho que me preocupar com a criança que vai para o ensino fundamental com ler e escrever rapidamente, ou eu tenho que me preocupar com o que mais, além disso, na questão do processo de ensino da criança, nessas fases iniciais do ensino fundamental? Tá. Eu acho que com certeza essa é uma preocupação, né? Como essa criança, qual é o tempo e o ritmo que essa escola propõe para a fase de alfabetização. Acho que a sua pergunta está ligada lá na do Zé, primeiro, que eu não respondi ela completamente, né? Então, vocês estão me perguntando mais ou menos para o que eu, enquanto mãe, enquanto pai, preciso atentar, né, na escolha da escola. O que é prioridade quando eu estou pensando aí em escolher uma escola para o ensino fundamental e tudo mais. Acho que de uma maneira geral, na verdade. Então, a metodologia é, sim, algo importante, né? Como que essa escola trabalha, quais são os princípios educacionais, como que é a organização, como que é a divisão das crianças, tudo isso são preocupações importantes. Mas o que eu fico pensando e percebendo, na verdade, é que é muito difícil, a menos que a família já tenha mesmo um estudo ou uma preparação e já tenha muita clareza do que ela quer. Então, eu sigo uma linha da antroposofia, eu acredito na escola, quero procurar uma pedagogia Waldorf, aí a família já vai se encaminhando para alguma escola que atenda esse perfil. Mas se não, se essa família ainda está, né, entrando, dando os primeiros passos nesse mundo aí, é muito difícil, é muito vago, às vezes, a gente dizer para as famílias, a gente é construtivista, é filosofia construtivista, ou, eu sou uma escola montessoriana, ou, isso não quer dizer muita coisa para as famílias que realmente não estão indo naquela escola por aquele motivo, né, que estão, assim, com uma gama muito grande de escolas. Então, eu acho que aí entra mesmo a conversa, a troca, e mais do que a gente ficar contando exatamente qual é o método, a gente deixar claro qual é o plano político-pedagógico, né? Então, quais são os valores básicos dessa escola, quais são os princípios que regem essa equipe, qual é o ritmo que a gente acredita que vai ser ditado dentro dessa escola, e aí isso precisa ser muito coerente, e aí é uma coisa subjetiva, talvez, né? Precisa falar com o que tem dentro da gente, enquanto família eu acredito nesses princípios, eu compartilho dessas ideias, e é claro que a gente vai discordar um monte de vezes,
né? Mas a gente tem que estar conectado no mínimo para poder sentar, olhar olho no olho e conversar sobre o desenvolvimento daquela criança sem apontar o dedo para ninguém, né? Ah, é a família, não, é a escola, quando surgir algum problema. Então, essa conexão precisa acontecer. Eu acho que é a primeira coisa importante. Me sinto conectado com essas pessoas e com esse espaço, né? O que é dito aqui por essas pessoas fala diretamente com os meus princípios de vida e de criação e do que eu acredito, né? Então, acho que isso é muito importante. Até porque os caminhos da metodologia, que é diferente da filosofia, né? Mas os caminhos da metodologia, muitas vezes eles podem seguir uma rota diferente para atingir determinada criança. Então, nós lá na escola, né? A gente trabalha numa escola com base construtivista muito forte. Porém, existe uma confusão entre enxergar o construtivismo como um método, né? O que não é verdade, ele é uma filosofia, mas existe todo aquele método de alfabetização que não é sílaba por sílaba, né? Não é o beabá, não é pensar na palavra dentro de um contexto, a partir de um texto, enfim, e que esse caminho funciona muito bem para muitas crianças. Mas se em algum momento desses anos iniciais da alfabetização eu perceber que alguma criança não está respondendo aquilo que está sendo trabalhado, eu não vou ficar insistindo nesse mesmo caminho que eu sigo sempre, né? Os professores precisam parar e precisam mudar de rota, porque aquela criança não está respondendo por algum motivo aquela estratégia, né? Então, eu acho que, na verdade, a escola pode ser muitas coisas. E o erro está em a gente insistir num caminho só. Então, é a gente ter clareza e bagagem, né, para a gente mudar de rota quando necessário e entender o que as crianças estão manifestando. É isso aí, meu povo e minha pova. Estamos finalizando o último episódio do ano. Esperamos que vocês tenham gostado não somente desse, mas de todos os outros. Aproveitando, já vamos agradecer a sua companhia durante esse 2021. Que no ano que vem possamos brilhar muito amor e alegria junto com as nossas crianças e famílias. Vamos dar uma breve pausa nas publicações, mas é por uma boa causa. Aguarde e confie. Um feliz ano novo com saúde e paz e vamos que vamos porque os outros foram se deram bem. Diga tchau, Linica!